Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos mais um dia aqui na nossa análise de benchmark. Me chamo Alan. Hoje, dia 9 de novembro, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa. Vamos lá. Pessoal, Ibov segue lateral, né? Entre a faixa vermelha e a faixa verde. Acabou falhando mais uma vez na faixa vermelha e voltando aqui para testar essa região dos 112 mil, né? Essa região aí da faixinha verde. Lembrando que se ele perder essa região de fundo, veja ali um próximo alvo nessa região de 106.500, né? Que é esse fundo um pouco mais baixo, tá? Então, vamos ficar de olho para ver qual vai ser a reação aí nesta região do 112 nos próximos dias. Segurando por aqui, volta de novo para testar a linha vermelha e permanece andando de lado aí, como ele já tem demonstrado aí nos últimos dias, né? Então, Bovespa lateral, né? Chegando em região de suporte, vamos ver como ele reage ali, chegando na faixinha verde mais uma vez. Gráfico do dólar, WDL-FUT. Vamos lá. Bem, gráfico do dólar. Repare que o dólar ele perdeu aquela linha de tendência, né, que nós havíamos traçado aqui dos fundinhos anteriores e está voltando para testar ela agora por baixo como uma resistência, tá? Então, neste ponto aqui, ficar de olho, porque entendo que o dólar pode ter um pouco mais de dificuldade, né, na região dos 240, e se ele falhar por aqui, volta para testar de novo o fundo, tá? Isso aqui que eu imagino que o dólar possa fazer nos próximos dias. Agora, caso ele continue aí nesse movimento mais forte de alta, o próximo alvo dele, né, se ele romper aí essa região de resistência, voltar ali acima daquela linha de tendência que ele rompeu, o próximo alvo passa a ser ali aquela região dos 5.390, né? Aquela linha de tendência, topinhos anteriores ali nos 5.400, tá? Então, vamos acompanhar o que o dólar também faz aí nessa região de resistência, que é um ponto importante. Gráfico do S&P 500, pessoal, vamos lá. Bem, S&P 500, hoje um dia mais negativo, né? S&P 500 aí com menos 2% agora, tá? Então, acabou ali não indo lá testar a região dos 3.900, mas também não perdeu aqui esse fundinho dos 3.700, tá? Só recordando aqui, né? Quando eu coloco o gráfico de 2 horas, a gente já havia comentado que nessa região aí que o S&P 500 segurou... Opa, deixa eu só apagar aqui essa retração. Essa região aqui que o S&P segurou aqui na mínima 72, no suporte 72, ele testou essa linha de tendência aqui por cima como suporte e acabou segurando, iniciando esse movimento de alta. Lembrando também que é uma retração, né, quando eu traço aqui uma retração pegando este fundo e este topo. Então ele voltou ali na região de 50% e fez uma bela reação naquele ponto, tá? Qual que é a grande questão aqui? Ele precisa ficar acima dos 3.900 para a gente entender ali que ele está tentando lançar aí um movimento de onda 3 no curto prazo e quem sabe voltar aqui para testar essa região de topos anteriores, né, no 4.100, 4.000, que seria 61,8 de retração de toda essa pernada de queda que ele fez, né? Então ali na região dos 4.000 seria 61,8, mas para isso ele realmente precisa aqui ficar acima dos 3.900 para a gente entender que ele está fazendo isso. No momento, ficou um pouco mais confuso, ficou um pouco mais chato esse gráfico, tá? E eu entendo que se o S&P 500 perder essa região de fundo anterior, olha, onde eu estou marcando essa linha aqui, se ele perder essa região de 3.700, podemos ver, quem sabe, S&P 500 voltando para testar os 3.500, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Rompendo a região dos 3.900, vejo o alvo lá na região de 4.000 a 4.100, tá? E perdendo a região dos 3.700, volta para testar os 3.500. Então ele pode fazer tanto isso daqui, né? Voltando para testar os 3.500, como se ele já segurar por aqui, não perder a região de fundo anterior e já começa a reagir, vem para testar os 3.900 e aí rompendo ele, vai lá na região dos 4.100, que é esse topinho anterior, junto com essa linha de tendência, que é o topo do canal de baixa ali que a gente tem pelo gráfico semanal, né? Por exemplo, se eu colocar o gráfico semanal, vocês conseguem ver aqui a linha que eu tenho de tendência nos topos, tá? Então eu vejo que se o S&P 500 segurar por aqui e virar para cima, tem chance de voltar sim para testar mais uma vez essa região. Mas também eu entendo que no curto prazo, se ele falhar, perder os 3.700, volta para testar fundo nos 3.500 mais uma vez, tá? Então vamos aguardar. Lembrando que amanhã é um dia importante ali com relação a notícias, né, que acabam mexendo um pouco mais com o mercado. Amanhã tem dados de inflação dos Estados Unidos. Eu acho que isso aí pode, de alguma forma, dar uma balançada aí no mercado. Vamos ver como que vem. Se vier um dado de inflação abaixo do esperado, o mercado deve... acredito que dê uma animada, né, apesar que pode fazer o que ele bem entender.
E se vier acima, aí eu acredito que estressa um pouco mais e realmente a gente pode ver o S&P 500 voltando para testar mais uma vez essa região de 3.500, tá? Então, vamos acompanhar para ver o que acontece amanhã. Dá uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin, BTC-USD, gráfico diário. Bem, ontem eu chamei a atenção, né, que ele estava aqui na faixa verde, mas para tomar cuidado com compras, porque o mercado vinha caindo forte, né? Tem o reflexo ali da crise aí que foi instalada aí por conta do problema lá com a FTX, né? E realmente o mercado tem sentido bastante. Ontem saiu uma notícia que a Binance iria comprar a FTX, mas hoje já saiu notícias falando que talvez não exista, que não feche esse acordo, que essa compra não seja efetuada de forma definitiva, tá? E eu acho que isso acabou dando uma estressada no mercado também, tá? Então, o mercado de cripto segue bem estressado, vem no movimento de queda forte, já são 2 dias aqui, né, caindo mais de 10%, tá? O tamanho dessas barras aqui nos últimos 2 dias. Lembrando que Bitcoin fechando abaixo desses fundos, o próximo alvo que eu vejo é aqui na região dos 14 mil, porque é uma região aqui pelo semanal de um topinho anterior, né, que ele nunca voltou lá para testar. Então pode ser que ele venha aqui nessa região de 14 mil para fazer um teste ainda, tá? Chegando lá quer dizer que é compra? Não. Aí eu vou aguardar ele desenhar alguma coisa ali pra gente, né? Que ele não vai fazer novos fundos, tá? Eu não gosto de comprar simplesmente porque chegou ali no alvo, porque eu vou pegar uma faca caindo, né? Tentar adivinhar fundo. Esperar pelo menos algo parecido com isso, um teste do fundo, aí começou a virar para cima, pode ser uma tentativa pelo risco. A princípio eu acredito que se ele segurar nessa região, ele volta para testar primeiro esses topinhos aqui do meio, né? Que aí tem que ver onde que ele vai formar esse movimento de repique, deixar um topinho. E aí se ele romper, quem sabe volta lá para testar os 20 mil novamente, tá? De qualquer forma, Bitcoin fechando aí abaixo dos 16 mil, 14 mil seria o próximo alvo que eu vejo aí para o Bitcoin, tá ok? Vamos acompanhar. Por enquanto eu ficaria de fora aí sem fazer nada no Bitcoin. Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum, gráfico diário. Bem, chamei a atenção de vocês ontem ali, né? Ethereum, pessoal, voltou para a região de suporte, mas olha, já está perdendo, inclusive aqui, não, já está prestes a perder esses fundos dos 1.180, né? 1.200, tá? Então, assim, já começo a ver Ethereum voltando para testar esses fundos mais baixos, tá? Podemos ver Ethereum voltando para testar a região de 1.000 a 880, né? 890, que é esse fundo aqui de junho. Então, no momento, nada para fazer em Ethereum. Pelo gráfico de 120 minutos. Ainda segue um movimento forte ali de queda, bem estressado, né? Então, dá para pensar em compra aqui? Eu não faria compra, tá? E mesmo se o preço fizer um movimento de repique, eu entendo que é um repique para voltar para a região de retração dessa queda. Então, se você pegar a ferramenta de retração, traçar uma retração do fundo ao topo, acredito que ele volte ali para 50, 61.8, né, quando inicia esse movimento de repique, para depois testar fundo. Então, muito cuidado para tentar adivinhar o fundo, porque você compra aqui, o preço bate cabeça e depois volta tudo de novo. E aí a gente não tem como saber, né, se ele vai segurar no fundo ou se ele vai dar continuidade neste movimento de queda e segue ali para tentar buscar outros alvos. Inclusive aqui tem um suporte um pouco mais embaixo lá no 770, né? Então, quem sabe aí, se Ethereum der continuidade nesse movimento de queda, pode ir lá buscar essa região do 767 ali, que seria um ponto de suporte aqui pelo gráfico de 120, tá ok? Então, por enquanto, cripto, cautela, vamos ver o que o mercado faz aí nos próximos dias, vamos ver como que vai se desenrolar aí toda essa questão da FTX, né? E também acompanhando aí o que os gráficos vão mostrando pra gente. No momento, tudo bem estressado, movimento forte de queda, então eu esperaria um pouco mais aí para ver o que vai acontecer. Pelo menos dar uma acalmada aí nesse pânico geral que está acontecendo, tá ok? Então é isso daí, vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo uma excelente tarde, bom final de quarta-feira e amanhã nós estamos de volta aqui com mais uma análise de benchmark. Pessoal, um abraço, até amanhã, tchau, tchau.